conhecer um pouco da nossa realidade enquanto oportunidades de promoção, de, de ensino de competências e habilidades socioemocionais. Então, eu quero começar esse nosso encontro dizendo que para mim é um prazer muito grande ter recebido esse convite por parte da equipe da Laureate e poder conversar com vocês sobre algo que eu já estudo há muitos anos. Né? Então, é muito bom quando a gente tem pessoas interessadas em conhecer um pouco do nosso trabalho. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Andréa Rosim, eu sou psicóloga de primeira graduação e pedagoga. Fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado com os pesquisadores da área das habilidades sociais, desenvolvendo programas e intervenções para promover na escola relações interpessoais que auxiliassem no desenvolvimento e no desempenho acadêmico dos estudantes. Então, eu tenho um esforço acadêmico de mais de 17 anos na área da educação. Sou docente na universidade, né, então tenho um percurso aí de mais de 15 anos atuando em sala de aula na universidade, também como coordenadora, enfim, todo um envolvimento com a área da educação básica e no ensino superior. Eu queria aproveitar também a oportunidade para comentar com vocês que desde 2016, quando eu concluí o meu pós-doc, eu iniciei um projeto novo, né, um projeto de transformação profissional. E aí o momento atual ele tem sido muito propício para a gente falar de transformações. Né? Eu imagino que cada um de vocês, em cada uma das realidades que vocês estão vivendo as dificuldades do isolamento social. Né? Cada um nas suas realidades tem encontrado mais ou menos recursos para lidar com os desafios do cotidiano. E a gente diz que nós exercitamos e utilizamos as nossas habilidades socioemocionais quando a gente tem um contexto favorável. Então, este atual contexto tem sido um contexto que tem testado nós como pessoas para que a gente desenvolva, exercite e aprimore as nossas habilidades interpessoais e emocionais. E eu venho nesse processo de aprimoramento e transformação ao longo de todo esse meu percurso de escolarização, de dedicação à educação, e especialmente com o meu envolvimento com o pós-doc, né, na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, no qual eu tive a oportunidade de estar junto com professores da rede pública de diversos municípios fazendo formação de professores, eu venho buscando a minha transformação profissional. Então, esse processo de metamorfose, de lidar com as adversidades e com as dificuldades para exercitar as habilidades sociais e socioemocionais, faz parte também do meu percurso, especialmente, intencionalmente, nos últimos 4 anos. Né? Não que não fizesse em momentos anteriores, mas especialmente nesses momentos em que eu tomei a decisão de lidar com algumas questões que estavam postas no contexto do trabalho. Então é um convite, esse encontro também é um convite para que vocês estejam pensando no exercício de vocês e no uso das habilidades e competências de vocês nos diversos contextos, no escolar, no profissional, no contexto familiar. Agora que estamos todos reclusos, né, a gente está, na verdade, é um convite meio forçado para que a gente exercite a nossa paciência, né, com aquele que está ao nosso lado dentro de casa. Então nós vamos falar um pouco de tudo isso. Mas especialmente vamos então fazer um percurso para tentar esclarecer conceitos e mostrar esse movimento histórico de transformação da educação que tem hoje um jargão muito grande, que é o das competências socioemocionais, né, mas que eu gostaria de contar para vocês um pouquinho de onde vieram essas ideias e qual é a literatura, quais são as literaturas que há mais de 20 anos subsidiam as pesquisas que explicam por que a educação precisa ser transformada dentro de alguns parâmetros e de concepções educacionais. Então, falando um pouquinho aí desses processos de transformação, de transformações, né?
Nós sabemos que ao longo aí, desde a década de 90, eu digo que há um marco, eu sempre digo que tem um marco histórico, que é o relatório de Jomtien, né, a declaração de Jomtien, e a década de 90, entre 89 e 90, vários movimentos internacionais em prol da democratização do ensino, né, em defesa de uma educação que fosse para a vida e não focada só na aprendizagem conceitual, já começa a acontecer. Então nós vamos ver que o Brasil, ele incorpora, ele importa desde lá de muitos anos, e se a gente for fazer estudo da história da educação, nós vamos ver que isso não é um dado específico da década de 90, mas focando na década de 90, a gente vai ver que há um movimento de democratização do ensino e, ao mesmo tempo, de incorporação de novas ideias em prol de uma transformação que tivesse como foco a aprendizagem para além dos conteúdos. Né? Então, a gente já começa a ver documentos sendo construídos, e eu vou citar alguns deles, né? Então, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, eles já começam a pensar na educação transversal, né? Em temas transversais, e a gente começa a perceber uma tentativa de trazer ideias de organismos internacionais, instituições internacionais, como a OCDE, como o CASEL, né, que são organismos que, de uma certa forma, colaboram para se pensar em movimentos de transformação da educação como um todo. Né? E a gente vai ver o que, então, André, na legislação brasileira e nos documentos educacionais brasileiros? Nós vamos ver um discurso, né, que está muito pautado nos autores espanhóis César Coll, né, e Antoni Zabala, que traziam um pressuposto de que a educação precisa criar condições para uma formação integral. Né? Então, não vamos confundir educação integral, né, de tempo integral, mas com o pressuposto de formação integral, que leve em consideração, então, um conjunto de habilidades e competências, atitudes, conhecimentos, saberes que vão se transformando e possibilitando que as pessoas lidem com os desafios da vida. Então, o Brasil assume esse discurso nos seus documentos, né? A LDB é um documento que já traz alguns desses princípios internacionais, e depois os parâmetros curriculares nacionais, eles vão ser uma tentativa de que os professores, as equipes escolares comecem a organizar os currículos pensando nessa formação para além dos conhecimentos conceituais. Né? A gente vai ter a declaração dos 4 pilares da educação, que é o aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver, e que eu digo que esses 4 pilares, eles vão, de uma certa forma, promover discussões em diferentes níveis, né, para que as pessoas pudessem compreender que quando eu tenho um conhecimento, e esse conhecimento eu não sei onde eu uso, ou que sentido ele, ou como eu o transformo em uma prática, como que ele me permite fazer releituras da sociedade, né? Eu posso ter uma fragilidade para aprender, para ser e a conviver com as pessoas. Então a gente vai ter aí Antoni Zabala com o livro de 1994, A Prática Educativa, que foi um clássico, que é um clássico que os educadores todos estudaram, e que teve uma tentativa de explicar como que a gente faria essa articulação entre conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então a gente já vê uma tentativa de sair dessa esfera de entender a educação como um espaço de transmissão de saberes, de conhecimentos, mas também considerando que é por meio das relações interpessoais, e a gente o tempo inteiro está ensinando os nossos alunos em qualquer nível de ensino, da educação infantil ao ensino superior, a gente está ensinando as pessoas a ser e a conviver. Né? Quando eu faço uma mediação, que eu digo para o meu aluno assim, olha, nesse momento agora, o jeito que você está falando não está
colaborando. Eu espero que você consiga se acalmar para você fazer uma fala que traga contribuições para o grupo, ou eu digo para o menino, fica quieto porque você está atrapalhando. Eu estou fazendo intervenções ensinando esse sujeito a ser e a conviver. Né? Então, esse movimento de educação por competência, ele tem diferentes análises e diferentes interferências, diferentes influências teóricas. As que eu vou trazer para vocês são de autores da educação que têm pressupostos socioconstrutivistas e que vão compreender que é por meio das relações interpessoais, né, da relação entre professor-aluno e seus pares, é que o conhecimento e que a aprendizagem ocorre. Então, não dá muito para a gente desconsiderar todo esse percurso histórico, né, que leva em consideração, então, toda uma literatura internacional, um movimento internacional que já buscava transformar a educação por meio de novas práticas pedagógicas. E aí a gente vai ver, então, um percurso aí de 20 anos de tentativas de inovação. Nós vamos ver no Brasil algumas experiências bem-sucedidas ou com resultados no desempenho acadêmico, né, que impactaram por transformações efetivas na valorização do professor, na formação de equipes, na carreira docente e nos projetos pedagógicos que conseguiram, né, implementar uma educação que desse conta, então, dessa relação interpessoal que fosse favorável à aprendizagem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Todos vocês passaram pela escola e têm uma memória dessa escola, né? Então, o que acontecia quando a gente fazia algo, né? Quando a gente estava lá na escola básica e a gente fazia algo que não era adequado ou que não era desejável para aquele momento? Qual era a atitude do professor naquele contexto? Porque nós, que hoje estamos aí na faixa entre 30 a 50 anos, passamos pela escola básica também, né? E aí nós tivemos um modelo de educação que estava em processo de transformação, né? Então a gente estava ali pensando os professores estavam pensando nessa transformação. Mas como que eles efetivamente lidavam com essas questões? E como hoje a escola está organizada? Vocês conseguem identificar princípios de uma educação que leve em conta o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e o aprender a conviver? Porque nós temos experiências no Brasil muito interessantes que valem a pena conhecer, de um contexto que se transformou a partir dessa reformulação aí, conceitual e legal até, né, da legislação, dos parâmetros curriculares nacionais, dos princípios construtivistas e socioconstrutivistas, que fizeram transformações significativas na escola, que colocaram o aluno como sujeito ativo na aprendizagem, que o professor passou a assumir o seu papel de mediador, daquele que acompanha esse aluno e que ele consegue fazer mediações levando em consideração as dificuldades de cada um. Então, a gente sabe que há todo um movimento que é necessário que a gente compreenda ele do ponto de vista histórico e conceitual e também do ponto de vista prático, quais foram as escolas, os modelos que conseguiram se adequar, e quais foram aqueles que ainda estão com suas dificuldades ou cujas dificuldades os impedem de agir em prol, né, de atuar na sala de aula, considerando aí essas questões. Eu queria também dizer para vocês que do ponto de vista conceitual, né, quando a gente fala em habilidades, nós estamos falando em comportamentos que nós podemos ensinar para as pessoas. Né? Então, Andréia, quando a gente está falando, só um minutinho aqui, parece que a gente está com dificuldades técnicas, é isso? Só um minuto para eu ver o que está acontecendo.